Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre os principais componentes de caldeiras. Os componentes que nós vamos citar aqui, eles podem estar presentes tanto nas caldeiras flamotubulares quanto nas caldeiras aquatubulares. Então vejamos, aqui a gente tem uma imagem de uma caldeira flamotubular, começando aqui por essa região da frente, nós vamos ter um quadro de comando, naturalmente para controlar toda a caldeira. E aqui a gente tem o primeiro equipamento, que é o queimador. Ele vai estar presente tanto na caldeira aquatubular quanto na caldeira flamotubular. E o papel principal do queimador é fazer a mistura em proporções adequadas do ar de combustão com o combustível. Nesse caso aqui pode ser um combustível líquido ou gasoso, e essa combustão tem que ser tal que promova a maior geração de energia térmica, ou seja, uma combustão com um ligeiro excesso de ar para garantir que a combustão seja completa, mas um excesso que não seja exagerado para que a entalpia da combustão seja a maior possível, ou seja, a energia disponível para aquecer a água seja maximizada. A seleção de um queimador passa pelo formato da chama, também pela pressão de trabalho da combustão, pelo tipo de combustível e também pelo formato da chama. É uma característica importante, porque existem queimadores de chama mais aberta, queimadores de chama mais fechada, porém mais longa. Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher queimadores de chama um pouco mais longa e não tão aberta. Nos queimadores de caldeiras aquatubulares, os queimadores podem ser de chama mais aberta para alcançar as partes superiores da parede de água. Na sequência aqui a gente tem a saída dos gases, a chaminé. Então muitas vezes podem ter válvulas para controlar, especialmente para queimadores, para caldeiras aquatubulares, para controlar a pressão interna da caldeira. A gente pode ter uns dampers nas chaminés para fazer esse ajuste da pressão interna. Manômetro, que é o indicador de pressão, é um item obrigatório para a gente verificar a pressão de vapor, a pressão interna da caldeira. Os pressostatos, e também já vou falar da válvula de segurança de pressão. A pressão é um parâmetro que deve ser rigorosamente acompanhado e controlado dentro da caldeira, porque ela não pode ser excedida. A gente vai ver mais especificamente na parte de NR13 que as ocorrências de explosão, de danos na caldeira pode ter consequências muito graves, inclusive tirando vidas de pessoas, gerando prejuízos financeiros muito grandes. Então a pressão é um parâmetro que a gente tem que ter bastante cuidado. Para isso, então, sempre no visual o manômetro. Os pressostatos são dispositivos que monitoram a pressão e, ultrapassados determinados limites, pode ser pressão, pode ser alta pressão ou baixa pressão, ele manda um sinal, pode ser um alarme, um desligamento. É assim que o pressostato funciona. E a válvula de segurança de pressão é um item obrigatório também pela norma. É uma válvula que vai abrir, vai fazer um alívio para a atmosfera, ou até mesmo recuperar esse fluido, mas o que importa aqui é que ela vai aliviar a partir de um determinado valor de pressão que é ajustado em campo. Então suponhamos que a pressão máxima de trabalho da caldeira seja 20 kgf por centímetro quadrado. Essa válvula pode ser ajustada, regulada para 19,5. A partir do momento que atingiu 19,5, ela começa a aliviar para não permitir que a pressão interna ultrapasse o valor estabelecido. Um outro parâmetro muito importante é o controle de nível, também vai estar presente nos dois tipos de caldeira. É todo um dispositivo, um controle que pode ser eletrônico, pode ser por eletrodos, dispositivos elétricos. O nível de água líquida na caldeira. A caldeira não pode reduzir o seu nível de água, especialmente aqui nas caldeiras flamotubulares, em que os tubos estão submersos. Os tubos não podem ficar expostos apenas aos gases da combustão, porque eles podem aquecer excessivamente e aí as suas propriedades mecânicas se degradarem, ele pode vir a romper.
Então é importante a gente sempre controlar esse nível, e a falha do controle de nível pode ser a causa de explosões em caldeiras. Então é um sistema bastante sensível, bastante importante. Aqui mostrada a saída de vapor, então normalmente aqui vai ter uma válvula de controle. E aqui também, para chamar a atenção, o dreno. O dreno é um sistema de purga que é obrigatório, inclusive por norma também, para fazer a descarga de fundo, que a gente chama. Então, nesse caso aqui, é na caldeira, mas no caso das caldeiras aquatubulares, a gente vai ter aqueles tubulões inferiores que ali tem água líquida apenas, e ali vai depositando lama, sujeira. Então esse dreno, essa descarga de fundo, é feita com uma certa frequência para garantir a qualidade interna da água, porque aquele excesso de sujeira, de sais, incrustações, elas vão se depositando na parte inferior do equipamento, e essa descarga serve exatamente para fazer essa limpeza, essa purga dessas impurezas. Aqui outros componentes, agora usando o esqueminha aqui de uma caldeira aquatubular. Essa caldeira aqui trabalha com combustível sólido. Veja, então aqui a gente tem um distribuidor que é basicamente um coletor por onde o combustível vai ser abastecido. Aqui a gente vai ter a grelha, que vai funcionar como o queimador do caso anterior. E essa região aqui, interna às paredes de água, é a fornalha. A gente vai falar especificamente sobre algumas características da fornalha num vídeo futuro. Mas aqui então vai ocorrer boa parte da transferência de calor. De forma semelhante à caldeira flamo-tubular, a aquatubular tem o seu tubulão de água. Na flamo-tubular, isso aqui já é a própria caldeira com o vapor, né? Então seria mais parecido com esse tubulão. Nas aquatubulares a gente vai ter o tubulão de água. Aqui vai ocorrer a descarga de fundo. E o tubulão de vapor, que é onde o vapor gerado vai ficar disponível ali para ser retirado para o processo. Vejam que aqui a gente tem um equipamento que se chama superaquecedor. A gente vai falar com maiores detalhes um pouquinho depois a respeito. Mas só para pontuar, esse superaquecedor é exatamente para gerar o vapor superaquecido. Então o vapor saturado é retirado do tubulão de vapor, e ele é direcionado, aqui nem chegou a sair da caldeira, né, por essa configuração, mas ele é direcionado a um trocador de calor que vai ser exposto novamente aos gases da combustão, recebendo mais energia. Ora, o vapor saturado, quando recebe mais calor, ele se transforma em vapor superaquecido, ele vai aumentar a sua temperatura. Então o vapor vai circular nesse trocador aqui e depois então direcionado ao processo como vapor superaquecido. A gente tem um outro equipamento importante aqui, que é o economizador. Os gases da combustão, eles saem ainda com bastante energia, com a temperatura muito elevada. Então essa energia ela pode ser aproveitada para aquecer a água. Então a própria água de alimentação da caldeira, ela vai ser pré-aquecida, de forma que a energia gasta para aquecer e evaporar, a gente economiza aproveitando a energia dos gases da combustão. Então esse equipamento se chama economizador, serve para aquecer a água de alimentação. Ainda na saída do economizador, os gases têm bastante energia disponível, então esse ar que vai ser utilizado para realizar a combustão, independentemente do combustível ser sólido, líquido ou gasoso, o ar da combustão ele pode e, se possível, deve ser aquecido, exatamente para a gente aumentar a eficiência térmica do equipamento. E ele é pré-aquecido, então, no equipamento que se chama pré-aquecedor de ar de combustão, a partir da energia dos gases da combustão. Então os gases vão passar por aqui, eles vão sair com uma energia menor do que saíram aqui do corpo da caldeira, porque cederam energia para a água de alimentação e para o ar que vai ser utilizado na combustão da própria caldeira. O pré-aquecedor e o economizador a gente pode ter nas caldeiras flamotubulares, mas o superaquecedor naturalmente apenas nas caldeiras aquatubulares. Eu tinha falado que no vídeo sobre caldeiras flamotubulares que a gente
é muito comum essas caldeiras serem usadas acopladas a caldeiras aquatubulares, gerando então a caldeira que é chamada de mista. Aqui essa figura traz o esquema de uma caldeira mista. Então aqui a gente tem a parte da caldeira aquatubular e aqui a seção da caldeira flamotubular. Então basicamente como é que ela funciona? Aqui a gente vai ter a alimentação do combustível. Aqui também a gente tem um queimador com combustível líquido ou gasoso. Então aqui é uma caldeira de 2 combustíveis pelo menos. Aqui um combustível sólido, suponhamos cavaco, biomassa, carvão, enfim. Então esse combustível ele vai ser queimado, o calor sobe aqui. Aqui nós temos um outro queimador que pode ser usado concomitantemente ou não, existe essa flexibilidade, mas o que importa é que nessa seção os gases estão passando pelo lado de fora da tubulação e a água sendo aquecida pelo lado de dentro. A água então é direcionada à seção flamotubular, então esses gases da combustão vão entrar nos tubos, vejam só, eles voltam aqui e depois são direcionados para a chaminé. Então nesse esqueminha parece ter 2 passes, né? Essa região inferior, depois eles voltam aqui nessa região superior e saem pela chaminé, e a água que tinha sido aquecida e parte do vapor gerado dentro dos tubos vai continuar recebendo energia desses gases aqui na seção flamotubular, e na parte superior aqui é feita a extração de vapor, aqui simbolizando também as válvulas de segurança. A gente tem alguns outros componentes aqui, o queimador de óleo ou gás, como eu citei, damper de controle de ar é importante, a válvula aqui para controlar a combustão dessa seção aqui de combustível sólido, coletor de cinzas dessa combustão aqui, geralmente esses combustíveis sólidos geram muita cinza, muita fuligem, então é necessário fazer essa limpeza. O sistema de alimentação e os outros componentes eu já tinha falado. E para finalizar, as caldeiras também têm alguns outros componentes auxiliares de controle, de segurança. Eu destaquei alguns deles aqui, existem outros naturalmente, mas só para a gente saber que existe o sistema de alarme de falta de água, existe o controle, mas também o sistema de alarme, fusível térmico, que vai desligar a caldeira em caso de superaquecimento, o injetor de água, que também auxilia na redução do superaquecimento caso haja algum problema, purificador de vapor, visor de nível, e existem outros elementos aí que vão auxiliar tanto na operação para que a eficiência seja maximizada, mas também que a segurança operacional seja garantida. Com esse slide eu finalizo esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro quais são os principais componentes e suas funções. No próximo vídeo nós vamos detalhar alguns desses componentes. Eu espero que você acompanhe, agradeço a sua atenção e até a próxima.